Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você utiliza o Python para poder interagir com o seu sistema operacional. No caso aqui, como você utilizar das variáveis de ambiente que existem no ambiente que você está rodando as suas aplicações em Python. Isso é muito útil, na grande maioria das vezes, quando você quer pegar algumas configurações existentes nesse sistema operacional para poder interagir com a sua aplicação do próprio Python. Mas também tem algo muito interessante aqui, que é a questão de você utilizar dessas variáveis para poder passar informações que muitas vezes não é interessante você adicionar dentro do código, que nem, por exemplo, uma credencial de uma API, usuário e senha, ou talvez algumas informações mais sensíveis. Por isso que é interessante você utilizar esse conceito de variáveis do sistema operacional, que a partir delas você consegue deixar o seu código mais dinâmico. Eu vou mostrar na prática aqui agora como é que isso efetivamente funciona. Existem duas maneiras de você fazer isso, utilizando o arquivo de configurações do seu ambiente operacional, mas também tem como você criar um arquivo personalizado para a sua aplicação. Primeiro eu vou mostrar como interagir com as variáveis de ambiente que já vem por padrão carregada dentro da inicialização do seu sistema operacional e depois como criar um arquivo onde você pode customizar com algumas variáveis que sejam interessantes para a sua aplicação, para o seu código em Python. Então vamos lá para a prática que eu vou mostrar isso. Então, para a gente poder trabalhar com variáveis de ambiente, o primeiro passo é a gente entender o que efetivamente são essas variáveis. No caso, toda vez que você inicializa uma sessão dentro do Linux, independente da sua distribuição, você tem algumas variáveis que são obrigatórias para o funcionamento da sua interface que você está utilizando, do seu ambiente de sistema operacional. E essas variáveis elas ficam disponíveis para fazer interação de praticamente todas as aplicações que existem dentro do seu computador, do seu notebook. E essas variáveis elas costumam ficar disponíveis quando nós falamos no contexto do terminal que você está utilizando. Então, por exemplo, se eu vier aqui nesse terminal e digitar env, que com esse comando aqui a gente consegue visualizar todas as variáveis disponíveis para essa seção. Então eu posso vir aqui, ó, quando eu dou um Enter aqui, ele me mostra exatamente tudo isso aqui. Ó. Então ele me mostra as variáveis, me mostra qual é o username, qual é o tipo da língua que está atribuída a essa seção, qual é a home desse usuário, no caso tem aqui. Então significa que ele é um conceito de chave-valor. Então você tem o nome da variável de ambiente e você tem um valor atribuído a ela. Então no caso aqui, por exemplo, eu posso capturar qualquer uma dessas informações e fazer com que ela passe a, desde então, fazer parte do meu próprio código. E essas variáveis aqui, você tem a opção de você passar elas durante a execução do seu próprio código ou alimentar o arquivo de configurações, que é o arquivo padrão da própria distribuição Linux. Para isso, deixa eu limpar aqui o terminal, a gente pode fazer o seguinte. Se eu quiser adicionar uma nova variável que até então não está no contexto desse terminal, eu posso utilizar o export. Aí eu vou criar, sei lá, nova var. Essa nova variável, ela vai ter um valor 1, 2, 3, 4, 5. Esse exemplo aqui, ele possibilita que eu estou inserindo em todas as variáveis que já existem nesse contexto desse terminal, eu estou adicionando mais uma nova variável com um determinado valor. Então eu posso vir aqui, dar um Enter. Então, se eu vier agora aqui no env e procurar essa nova variável, ela já vai estar disponível. Então, eu poderia vir aqui, dar um env. Só que, como ele gera uma quantidade enorme de variáveis, eu vou fazer um filtro aqui. Eu vou utilizar o pipe grep, vou passar o e e o i como parâmetro, e agora eu vou pesquisar nova var. Vamos ver se ele encontra dentro do env essa variável que nós acabamos de passar nesse contexto. Ó. Ela está aqui disponível, nova var igual a 1, 2, 3, 4, 5. E como que eu consigo fazer o Python interagir e capturar essa variável e passar dentro da minha aplicação? De uma maneira muito simples, tem uma biblioteca OS, que é uma biblioteca utilizada para você interagir com o seu SO, e a partir dela tem alguns métodos que você consegue capturar essa informação. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e fazer a partir do from da biblioteca OS, que é uma biblioteca padrão do próprio Python, eu quero importar o environ. No caso aqui, o environ, o que ele faz? Ele vai capturar
todas as variáveis de ambiente existentes nesse contexto aqui. Então eu posso vir aqui, ó, e uma vez com ele aqui, eu vou criar aqui, ó, vars, vou criar as variáveis, e essas variáveis que eu vou criar, elas vão ser capturadas aqui pelo contexto do environment, que na verdade o environment nada mais é do que o env, só que dentro da própria aplicação Python. Então se eu vir aqui, ó, vou utilizar o environment, eu vou dar um print, ó, salvei, beleza. Então eu posso vir aqui ó, agora e vou rodar minha aplicação. Minha aplicação é o app.py, então posso vir aqui e dar um enter. O que ele fez? Ele capturou aqui para mim todas as variáveis de ambiente existentes, ó. Da mesma forma que se eu viesse aqui e executasse o comando env. Só que no caso do env ela vem um pouco mais organizada, mas a diferença é que o environment ele captura todas as variáveis de ambiente e cria um dicionário. E como ele cria um dicionário, nós conseguimos acessar determinadas variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser acessar qualquer uma dessas variáveis que já existem aqui, é só eu vir e utilizar um outro método junto do environment, que no caso eu posso utilizar o método get. Então eu venho aqui, get, e aqui eu vou passar qual o nome da variável que eu quero capturar. Por exemplo, a gente está vendo aqui que tem um user igual a Renato, que no caso é o meu usuário. Então, se eu vier aqui e passar aqui, ó, user, agora como var, né? Então, agora eu não estou mais pegando todo o contexto. Deixa eu limpar aqui o terminal, vou rodar de novo a aplicação. Pronto, ele já veio aqui e já capturou a informação. E outra coisa aqui, eu posso pegar aquela variável que nós passamos nesse contexto, que é o nova var. Então, vem aqui, salvo. Vou rodar minha aplicação novamente e agora ele capturou a informação da nova var. E esse método aqui ele é interessante porque você pode tratar ele da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tivesse digitado o nome da variável errada aqui. Ó. Se eu vier aqui e rodar de novo a aplicação, ele vai me retornar por padrão none. None significa que essa variável não existe ou não foi encontrada. Para você evitar esse tipo de problema, você consegue passar um parâmetro extra aqui, que é um texto opcional. Então, no caso aqui, ó, eu posso colocar o termo não encontrada. Essa variável não foi encontrada. Então, por exemplo, essa nova var x, realmente ela não existe. Mas, ó, se eu rodar aqui, se ele não encontrar essa variável, ele me retorna um texto padrão. Você pode até usar um valor padrão ou algo desse tipo. Agora, se eu vier aqui e voltar para o normal, ó, eu vou estar pegando... Deixa eu rodar aqui de novo, ó. Capturou. Agora, se ele não conseguisse encontrar essa variável nesse contexto, ele colocaria esse texto aqui opcional. Mas também tem um ponto interessante. No caso do environment, o que ele está fazendo? Ele está carregando dentro da sua aplicação todas as variáveis de ambiente existentes. Então, nesse caso aqui, você pode optar por capturar somente uma determinada variável. Você não precisa carregar toda a estrutura de variáveis do seu sistema para dentro da aplicação, sendo que você pode ir lá e extrair somente algumas variáveis de uma maneira mais seletiva. Para isso, deixa eu comentar aqui, ó. A gente vai adicionar no nosso import aqui um outro método, que é o getEnv. Parecido com o get que nós utilizamos aqui, só que ele é pertencente da biblioteca OS. Então, nesse caso aqui, a gente pode vir ó, e fazer o seguinte, a mesma coisa. Eu vou pegar, só que eu vou colocar var. Deixa eu mudar aqui o nome também, né? Ó, var. E para mim poder capturar de maneira pontual uma determinada variável, eu venho aqui e dou um getEnv. E aqui dentro eu passo qual variável eu quero. Então, nós temos o que? Nós temos o nova var, que está no nosso contexto. Então, eu vou chegar ao mesmo resultado da mesma forma que eu obteria utilizando o environment.get. Então, eu posso vir aqui, ó, executar o app novamente e obtive a captura somente da variável. Ao contrário da environment, que ele fez o quê? Ele carregou dentro da aplicação todas as variáveis de ambiente existentes. Aí tem um ponto interessante. Vocês viram que a gente criou, no contexto dessa aplicação aqui, essa nova variável, var. Só que tem um ponto a se considerar. Se nós viermos aqui e fecharmos esse terminal e abrir um novo,
que vai acontecer? A gente não vai conseguir mais acessar essa variável porque ela foi criada nesse contexto. Então, se eu vim aqui, ó, fechei o terminal, então vou vir aqui abrir um novo terminal, como a sessão anterior foi encerrada. Se eu vier aqui e executar novamente a aplicação, o que vai acontecer? Ele não vai localizar a nova var que foi atribuída aqui. E para você conseguir resolver essa questão, aí você tem que adicionar essa variável de maneira permanente dentro do arquivo de configuração, que no caso, como eu estou usando o Ubuntu aqui, é no ponto bashrc. Aí vai depender da distribuição que você estiver utilizando. É melhor você verificar qual é o arquivo padrão da distribuição que você está usando. E você adiciona nele essa nova variável. E desde então ela vai passar a ser uma variável permanente dentro do seu sistema operacional. Aí eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou voltar lá para a home desse usuário. Estou na home dele. E na home dele é onde está localizado esse arquivo. Então eu posso vir aqui, dou um ponto bashrc. Esse aqui é o arquivo de configurações. Aí a gente pode ir lá no final e adicionar essa nova variável. Para adicionar uma variável dentro do arquivo de configurações do Linux, a gente utiliza o export. Aí a gente passa o nome da variável, que é nova underline var, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou passar de 1 a 9 aqui. Então, dessa forma aqui, a variável já vai ficar de maneira permanente dentro do sistema operacional. Então, posso vir aqui, ó, salvar, salvei, vou sair e tenho que atualizar o nosso ambiente como um todo. Então, eu utilizo o source e bashrc. Então, essa variável ela já vai estar disponível. Tanto se eu vier aqui, ó, executar um env e dar um grep para filtrar ela com o parâmetro EI, aí nova var, vamos ver aqui, ó, já está disponível no nosso ambiente. E agora, se o sistema for reinicializado, quantas vezes for isso acontecer, essa variável sempre vai estar disponível. E aí, desde então, agora você pode vir aqui e utilizar, acessar essa variável aqui dentro. Deixa eu voltar lá para a nossa pasta do projeto. Uma vez aqui dentro da pasta do projeto, eu posso vir e executar minha aplicação novamente, ó. Agora, como a variável está no arquivo padrão da aplicação e ela já está carregada no contexto, se eu rodar o código aqui novamente, ó, eu já consigo obter o valor utilizando o getEnv dessa variável que nós passamos. E lembrando que esse método aqui de você interagir com o sistema operacional é muito útil para você evitar que informações sensíveis como credenciais, usuários, senhas e outras informações que você não queira que esteja dentro do seu código, você pode armazenar tudo como variáveis do ambiente que você está desenvolvendo e utilizar elas durante a execução da sua aplicação. Só que aí tem um ponto de atenção. Esse arquivo que eu mostrei para vocês, que é o arquivo .bashrc, que é o arquivo de configurações do seu ambiente operacional, ele é um arquivo muito sensível. Então, se você for utilizar ele para armazenar essas informações, credenciais, senhas, usuários, você corre o risco de, por algum erro, apagar ou então corromper esse arquivo, você corrompe todo o seu sistema operacional. Então, nesse caso aqui é interessante você não utilizar ele para poder fazer essa interação do Python com o sistema operacional, mas utilizar as variáveis que já, de certa forma, já vem carregada por padrão lá dentro. Se a variável que está no contexto da sua aplicação, ela já vem disponível, você consegue acessar essa informação e não necessariamente você precisa manipular esse arquivo para poder adicionar novas variáveis. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é um método que é muito utilizado pela comunidade de desenvolvimento, que é customizar um arquivo que a gente vai alimentar com essas demais variáveis que devem fazer parte do seu código. Então, você pode tanto utilizar as variáveis que já vão estar carregadas no contexto, como você pode utilizar essas novas variáveis que serão implementadas por você, que pode ser o host de um banco de dados, o usuário e senha, uma credencial de acesso a uma determinada API e por aí vai. E isso é interessante porque aí, lembrando, você não coloca o seu sistema operacional em risco. Você já pode utilizar das variáveis que já existem e, no caso, como eu vou mostrar aqui para vocês podem adicionar novas variáveis no próprio contexto. Então, para a gente poder fazer isso, eu vou mostrar agora aqui que a gente vai tanto utilizar a biblioteca OS e o método getEnv, mas também a gente vai utilizar uma biblioteca externa, que eu vou até mostrar como instalar, que é o .env,
onde você cria arquivos de configuração e lá dentro aí você adiciona quantas variáveis você quiser e não coloca em risco o seu servidor como um todo. E para a gente poder trabalhar de uma maneira mais segura e ao mesmo tempo deixar o seu código mais dinâmico e sem a necessidade de ficar colocando usuário e senha dentro do seu código, deixar ele mais dinâmico, deixa eu ativar aqui o nosso ambiente virtual, porque a gente vai precisar instalar uma biblioteca externa. Então eu venho venv bin activate. E a biblioteca aqui que a gente vai instalar é o .env. Então a gente vai utilizar o pip install python -env. Essa aqui é a biblioteca que vai ajudar a gente a interagir com o sistema operacional e adicionar essas credenciais, essas informações mais sensíveis em um arquivo que necessariamente não vai fazer parte da sua codificação como um todo. Já é conseguir acessar as informações dele sem comprometer a segurança da sua aplicação. Então a gente pode rodar esse comando aqui, ó, pip install python-env, ele vai instalar. É uma biblioteca bem pequena aqui, ela instalou de maneira bem rápida. Feita isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir agora aqui e fazer a importação. Eu posso importar a biblioteca, então eu vou dar um from .env e vou importar o método load.env. E esse método aqui, eu preciso só passar ele agora aqui abaixo. Por quê? Ele vai, eu abro e fecho os parênteses, e ele já vai ser responsável por carregar esse arquivo. O que isso significa? Significa que ele vai pegar, no momento que ele for executado, ele vai pegar as variáveis novas que estão listadas dentro desse arquivo e vão adicionar no contexto dessa execução. Então você já tem todas aquelas variáveis que eu mostrei, que quando você sobe a sua aplicação, sobe a seção do seu terminal, ou do seu sistema operacional aqui, e vai adicionar a elas essas novas variáveis. E daí para frente você pode utilizar o método que você quiser para poder capturar essas informações e inserir ela ao longo do seu código. Então, uma vez adicionado esse método aqui, que é o load.env, o que eu faço? Eu tenho que criar esse arquivo dentro da raiz da minha aplicação. Então, no caso aqui, ó, como eu passei o load.env e dentro dos parênteses aqui eu não passei nada, significa que ele vai em busca do arquivo dentro da raiz do projeto. E para isso é só eu vir aqui, ó, e criar um novo arquivo. Então, posso novo arquivo. Por padrão, esse arquivo ele tem que se chamar .env. Esse é o nome dele. Então, eu posso dar um Enter. E uma vez aqui dentro, eu posso passar quais são as variáveis que eu quero criar, que eu quero interagir. Então, no caso, eu posso colocar um comentário como qualquer outro. Então, eu posso colocar um jogo da velha, variáveis banco de dados. E nesse caso aqui, vamos imaginar que você queira aguardar as credenciais de um determinado banco de dados. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente primeiro passa qual é a chave, qual é a variável. A gente pode passar aqui userdb. Esse userdb é o nosso usuário do banco. Então vamos dizer que o usuário do banco vai ser Renato. Renato02, por exemplo. Esse é o usuário do banco. No caso, se eu precisar passar uma senha, então eu venho aqui e coloco senha DB. Essa senha do DB ela vai ser de 1 a 5. E no caso aqui eu posso colocar qual é o host, ou seria qual o IP dessa aplicação que eu vou acessar. Então vamos dizer que a aplicação fosse esse IP aqui, por exemplo, 8.8.8.8. Pronto, uma vez com o arquivo configurado já na raiz do projeto, agora eu posso acessar todas essas variáveis aqui. UserDB, posso acessar a senha DB e posso acessar o host. E para fazer isso é só voltar no nosso código. Deixa eu limpar aqui, ó. Fica melhor. Então significa que no momento que eu rodar esse código, ele vai pegar, vai carregar todas as variáveis que já estão dentro do arquivo .env aqui, dentro da nossa aplicação. E uma vez feito isso, da linha 6 em diante, eu posso capturar todas essas informações que estão localizadas aqui dentro, utilizando a biblioteca OS e o método getEnv. Então, para isso, vamos colocar assim, ó, o usuário, beleza? O usuário, ele vai via getEnv. A gente vai lá e vai pegar aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, ó,
Qual é a variável que eu quero? UserDB. Então, posso copiar aqui, para não ter nenhum erro. Ó. UserDB, ele vai capturar aquela informação. Eu posso replicar aqui. E agora eu vou colocar qual é a senha do meu banco de dados. Então, getEnv. Aí eu coloco senha, underline, db. Beleza. Já passei aqui. E agora vamos dizer que é o host lá do nosso banco de dados. Então, getEnv. Eu venho aqui e passo host. Feito isso aqui, pronto. Já vou conseguir utilizar os parâmetros que foram passados aqui dentro do meu código Python. E não necessariamente eu fiz qualquer manipulação dentro do arquivo de configurações do ambiente, que é o .shrc, mas lembrando que mesmo assim, eu continuo com a possibilidade de acessar aquelas variáveis que são disponibilizadas quando você inicia um terminal ou uma determinada seção dentro do próprio Linux. Então, uma vez feito isso aqui, ó, só para a gente poder finalizar aqui, ó, se eu vier aqui dar um print, ó, print usuário, beleza. Eu vou dar um print na senha, só para a gente poder verificar se ele está capturando ou não. E eu vou dar um print no host. Pronto, uma vez feito isso aqui, eu posso vir aqui e executar minha aplicação. Então eu dou um ./app e posso executar. Pronto. O que eu fiz? Capturei as informações existentes dentro do arquivo .env. Já estão disponíveis dentro do meu código. E lembrando, esse código aqui eu poderia publicar ele no GitHub ou então em algum repositório. E lembrando, se eu não enviar, eu não posso enviar o arquivo de configurações, mas o meu código eu posso disponibilizar para qualquer pessoa, porque lá ela nunca vai ter acesso às informações sensíveis que estão sendo utilizadas aqui. No caso de mudanças de ambientes, a diferença é que cada ambiente de desenvolvimento, de homologação e de produção, cada um vai ter o seu próprio arquivo .env. E o interessante aqui é que o mesmo código ele vai funcionar em qualquer um desses ambientes. A diferença são as variáveis que estão por trás e os seus respectivos valores. Então, se eu vier aqui, ó, a gente capturou o usuário, a senha e o host. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui dentro do arquivo, só para a gente poder testar. Ó. O usuário não é mais o usuário Renato02, é o usuário 99. A senha não é mais senha 12345, é 54321. E o IP não é mais esse IP aqui. Vamos dizer que é o IP 111. Ó, salvei o arquivo. Vou vir aqui rodar minha aplicação novamente. E já fez a atualização. Ó. Mudou o usuário, mudou a senha e mudou o IP. Então, nesse vídeo aqui eu mostrei como que você consegue fazer com que o Python interaja com o seu ambiente operacional, capturando as variáveis que estão disponíveis no contexto dessa aplicação e você acessa essas informações. Mas também mostrei como que você adiciona ao seu contexto novas variáveis que na verdade aqui são informações sensíveis que você pode utilizar para você deixar o seu código mais dinâmico, sem ter a necessidade de adicionar dentro do seu próprio código credenciais, usuários, senhas, informações sensíveis. E o legal aqui é que você consegue fazer não só a utilização dessas novas informações que são passadas dentro do .env, mas também capturar informações do próprio sistema operacional e adicionar elas dentro do contexto do seu código, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e até o próximo. Muito obrigado!